Olá, aqui é Douglas Rainha, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui de hoje, nós vamos falar sobre Exumirins e Erês. Complicado, polêmico, né? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero alertá-los de que se você não se inscreveu aqui neste momento, eu estou neste momento rezando para você, para sua alma. Tá, não sei seu nome, mas a gente dá um jeito e a gente encontra a sua alma porque você está cometendo um pecado gravíssimo, que é não seguir todo o conteúdo do Perdido e tudo aquilo que o Perdido proporciona para vocês. Material de qualidade, muito material bom para vocês, vídeos, podcasts, cursos lá no www.perdidoead.com. E cara, não sei o que você está perdendo, tá esperando demais. Vai lá, conhece as nossas propostas, tá certo? Vamos ao vídeo. Olha, gente, não me matem. Esta é uma reflexão pautada em bom senso, pautada em estudo e pautada principalmente em entendimento daquilo que os antigos passavam pra gente. Tá? Então, muita calma nessa hora, muita calma. A questão Erê e Exumirim é uma das questões mais complexas da gente abordar dentro da Umbanda, porque envolve paixões diversas. Creio eu que é mais difícil falar sobre Exumirim e Erê do que falar sobre Exu propriamente dito. Se eu disser Exu não é guardião, algumas pessoas podem até concordar. Agora, quando eu exclamo que Exumirim é Erê, isso você pode ter certeza que muitas pessoas vão vir me criticar. Mas eu vou tentar explicar para vocês aí, para vocês terem um pouquinho de reflexão sobre o que eu vou propor. Lembrando, eu não sou o dono da razão. Estas são reflexões que eu tive no decorrer da minha vida, pautado em estudo, experiência e na palavra dos mais velhos. Primeiramente, a gente tem que entender o que é um Erê, tá? Um Erê é uma criança espiritual. Quando eu digo criança espiritual, é porque ela de fato não foi uma criança encarnada. A maior parte dos Erês são encantados, e eu sei que todos vocês, ou grande parte de vocês, tem uma dificuldade tremenda de compreender o que é um encantado, de compreender o que é essa questão de encantaria dos espíritos. Então eu vou tentar explicar de uma forma bem didática. Encantado é um espírito que não passou em experiências humanas, ou seja, não encarnou, e que é nascido e vive numa dimensão paralela à nossa, não exatamente a nossa dimensão humana. Então, a maior parte dos encantados se dá nesta classificação. Contudo, temos uma exceção, como toda regra, né? Sempre tem uma exceção, que são os encantados que se encantaram, que foram espíritos humanos que passaram para o reino do fundo, que é como eles chamam o mundo dos encantados, sem morrer. Então seria um arrebatamento, né? Seria a tomada, a passagem de uma dimensão a outra. E aí nós vamos encontrar vários mestres do Catimbó e da Jurema nesta classificação. Mas a gente está falando de Erê, então voltando à característica do Erê. O Erê são os espíritos mais infantilizados, ou mais puros, mais essenciais, próximo das fontes primárias da natureza, das fontes primárias de irradiação. Então são os espíritos que estão próximos da fonte da fé, da fonte do amor, da fonte da justiça, da fonte da linha das matas, da fonte dos ventos, da fonte da demanda, da fonte de tudo que a gente tem dentro da Umbanda. Só que esses espíritos, eles não têm entendimento de como as coisas são no plano humano. Eles, muitas vezes, quando você fala com Erê, você percebe esta estranheza na fala deles. Né? Eu não entendo o que você está falando, tio. Tio, mas é tão simples, não é fazer isso, isso, isso. E a gente vê que, às vezes, a conexão, a fala do Erê não é bem conexa com a nossa realidade, porque tem questões de ego, vaidade, questões hierárquicas, né? Para eles é muito simples, liga um ponto A no ponto B. Isso é o Erê, a criança, né? A criança sempre tem as soluções mais simples para tudo, né? Que nem meu filho uma vez falou, eu falei assim, filho, não tenho dinheiro para comprar esse jogo para você agora. Ele falou, simples, papai, só trabalhar mais. Entendeu? Ele acha que a quantidade de trabalho aumenta a quantidade de dinheiro propriamente dito, né? Então ele tem uma solução simples para chegar no proposto por ele. Os Erês pensam da mesma forma. Só que por serem fontes primordiais, porém inocentes de emanações energéticas, eles também são extremamente poderosos. É como se eles fossem a própria emanação daquela irradiação. É como você conseguir olhar para o Sol com o olho nu. Realmente o Sol, durante muito tempo, durante o tempo todo,
queima as suas vistas, tá? Então estes são os erês. Só que quem disse que o erê tem que ser bonzinho? Ninguém falou sobre isso. Existem emanações de diversos tipos no universo, inclusive as negativas, que são naturais, que também são emanações de Deus, porque Deus é o onipotente, o onisciente, o onipresente, é o omnipoderoso, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus, né? O todo é mente e o universo é mental. Então não poderia existir, por exemplo, a maldade sem que isso emanasse também de Deus. Não que Deus é mau, mas tudo emana dele. Tudo emana de Deus. As duas dualidades, os dois polos formando a dualidade propriamente dito. Tem um livro que causou uma polêmica, porque eu coloquei o print lá no Instagram do Perdido, ou do Papo na Encruza, do Antônio Alves Teixeira Neto, que é um escritor das antigas, que tem muitos livros publicados. E ele escreve numa parte desse livro, que é o livro dos médiuns de Umbanda, ele escreve lá que os espíritos de Umbanda são caboclos e pretos velhos, iaras e crianças. Apesar que algumas dessas crianças são aquilo que chamam de Exus mirins, por aí. E muita gente veio me questionar, mas como assim? Você está chamando criança de Exu mirim? O Exu mirim é criança? Calma, calma. O que quer dizer essa passagem? É que aquilo que nós chamamos de Exu mirim não é Exu mirim. Uma entidade, entre aspas, negativa, trevozinha, birrenta, que gosta de pregar peças, um Exuzinho, vamos dizer assim, na verdade é um erê, que está muito próximo com polaridades negativas. E por isso que ele é assim, tá? Então são erês, ponto final. Já a questão, o Exu mirim mesmo, existe, tá? Essa palavra mirim, no tupi, ela significa pequeno. Pode designar uma criança? Pode, mas não era a palavra de preferência para crianças. A palavra de preferência para crianças era curumim. Então, eu acredito que se fosse para se identificar como uma criança, o correto seria Exu curumim. Não está escrito em lugar nenhum, isso é uma reflexão minha, tá? E não Exu mirim. Até porque temos o caboclo mirim, que é um caboclo adulto. E dentro daquilo que eu aprendi nas manifestações do Exu mirim, do Exu mirim, é que o Exu mirim é um espírito adulto, que se manifesta com as questões do logro, pregando peças, mas também com questões de resolver problemas extremamente intrincados, complicados, emaranhados. É a especialidade dele, mas não é uma criança, tá? Não é uma criança. As crianças, entre aspas, que nós chamamos de Exus mirins, brasinhas, caveirinhas, tranquinhas e afins, foguinhos, né? Na verdade, seriam erês negativos. E vocês tenho certeza que conhecem esta imagem que apareceu na tela. Esta imagem é uma imagem feita pelo Rodolfo Costa, né, um dos ilustradores do Papo na Encruza, do Perdido em Pensamentos. Eu acredito que o ilustrador oficial do Perdido em Pensamentos. E lá está designado, né, como vocês estão vendo, a coroa mediúnica. Isso aí foi uma visão que eu tive no desdobramento e que me chamou muita atenção e eu pedi para ele reproduzir. Né? O Rodolfo foi meu funcionário durante um tempo e ele tem uma capacidade de captar o seu pensamento que é absurda. Né? Então, eu acabei pedindo para ele representar aqui aquilo que eu tinha visto. E muitas pessoas estranharam e já associaram que tem duas crianças nas pontas. Uma criança negra vestindo uma roupa branca e uma criança branca vestindo uma roupa negra. E associaram diretamente ao Exu mirim e ao erê. Na verdade, eu estou colocando aí com umas polarizações infantis. É como se fosse o yin yang, é a ponta, os atributos, os extremos opostos e complementares. E dentro desses extremos temos todas as outras irradiações que são as linhas de Umbanda, representadas pelos falangeiros. Né, e que se emanam, né, que se envolvem ali com o médium para transmitir a mensagem mediúnica. Só que a criança negra com a roupa branca, ela é o yin. E a criança branca com a roupa negra, ela é o yang, ou vice-versa. Porque dentro do conceito do yin yang, nós sabemos que o escuro carrega o claro dentro de si, e o claro carrega o escuro dentro de si. Apesar de serem opostos, eles se complementam
e podem se alterar entre si. Esta é uma visão hermética da coisa, tá? Ou holística até, da coisa, da magia de Umbanda. E muitas pessoas simplesmente não entenderam isso, até porque a imagem não foi lançada por mim oficialmente para as pessoas, simplesmente pegaram essa imagem e começaram a distribuir aí, tirando o nome do autor de uma forma muito imprópria, e aí não deixaram a explicação original também acompanhar a imagem. A criança, ela pode ter as duas polaridades, o herê tem as duas polaridades. Então aquilo que nós supostamente chamamos de Exu Mirim são herês negativados ou negativos. Não são herês ruins, mas eles representam as forças escuras das sombras dentro da criação. E o Exu Mirim, propriamente dito, é um Exu adulto. Preparados para me matar agora? Ou deu um boom na cabeça de vocês? Eu rogo pela segunda opção. Bom, gente, é isso aí. Isso aqui é só uma beirinha daquilo tudo que você pode aprender conosco, tá bom? Quer conhecer mais informações sobre os nossos cursos? www.perdidoead.com. Quer saber mais coisas, ler mais textos, ter acesso a podcasts, vídeos e afins? www.perdido.co, sem o M no final. E você pode mandar seu e-mail também para contato@perdido.co, que a gente responde as suas dúvidas no Tá Perdido, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que já estão inscritos nos nossos canais, já estão comentando, compartilhando, curtindo aqui, né, este vídeo. Se você não está fazendo isso, lembre-se que eu estou rezando para vocês. Estou rezando neste momento para vocês amarem o perdido. E é isso aí, meu muito obrigado e até um próximo pensamento.